No último mês, enquanto o Ibov ficou praticamente de lado, as ações da Magalu subiram 8%, as ações da Pet subiram 28% e a Casa do Bahia teve uma alta impressionante aqui de 35%. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com cada uma delas e se é o momento de voltar a investir em varejo aqui no Brasil. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder esse e os próximos vídeos e também deixa o like que acaba ajudando bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Essa alta recente nas ações do varejo, especificamente essas três que eu estou comentando aqui no vídeo de hoje, tem motivos macro e motivos micro. Os motivos macro são comuns às três empresas, então vou começar explicando esses rapidamente. Mas basicamente, a gente teve várias boas notícias ao longo do mês de fevereiro que fizeram as ações de mais risco, ações de crescimento, ações de varejo, empresas endividadas em geral subirem ao longo de fevereiro de 2024. E quais foram essas notícias? Bom, a gente teve a notícia de que o PIB brasileiro aqui surpreendeu, crescendo mais do que esperado em 2023. Então, no quarto trimestre de 23, o mercado já esperava uma queda, uma pequena retração do PIB e não veio da forma que o mercado esperava e a gente fechou com um crescimento anual aqui próximo a 2,9% em 2023. A expectativa de 2024 segue mais fraca, né, abaixo ainda de 2%, mas toda vez tem uma revisão para cima. Então, o PIB segue ainda forte, mais forte do que o mercado esperava, isso é positivo, mantém o consumo, as pessoas voltam e têm dinheiro para comprar no varejo, o que é importantíssimo para a tese dessas três empresas. Tivemos notícia positiva também na parte de emprego. A taxa média de desemprego do Brasil em 2023 foi a menor desde 2014, ficando ali próximo a 7,8%. Lembrando que a gente chegou a ter índices muito altos ali durante a crise de 2020 e 2021, batendo quase 15% de desemprego, e desde então o mercado vem ficando cada vez mais forte, o mercado de trabalho, o que também é importante para manter o poder de compra das pessoas. Junto com o PIB, apesar do PIB ter sido muito sustentado pelo agro, o emprego, né, as pessoas que estão trabalhando ali na economia, elas vão querer consumir, elas consomem muito no varejo. A gente passou por um momento onde as pessoas estavam consumindo muito serviço pós-crise, mas uma hora elas vão voltar a consumir no varejo, e para isso é preciso que elas tenham emprego, é preciso que elas tenham renda. Então, outro dado bem positivo. Tivemos também a divulgação do IPCA 15, que são os números prévios de inflação, com uma aceleração em fevereiro de 0,78%, porém veio abaixo do esperado pelo mercado, que esperava uma inflação de 0,82%. Então o mercado já sabia que a inflação ia acelerar um pouquinho agora, mas veio melhor do que esperado. Isso também é uma boa notícia, porque se a inflação ela acelera menos do que o mercado espera, isso dá mais espaço para o Banco Central poder agir e cortar juros talvez mais rápido ou de uma maneira mais forte do que o esperado, se a inflação continuar contribuindo. Outro ponto positivo aqui que pega bem no varejo, principalmente esse varejão, Casas Bahia, Magazine Luiza, foi o índice aqui da Cielo, o índice de varejo ampliado da Cielo, mostrando um crescimento do varejo no fim do ano, um crescimento real. Então as vendas tiveram um crescimento real tanto em novembro, com um crescimento de 0,8%, quanto em dezembro, um crescimento de 2,1%. Então, para você que desconfia dos números do governo, aqui são os números da própria Cielo, que ela tem um market share relevante o suficiente para ela conseguir ter uma métrica nacional do quanto que o varejo realmente está vendendo. Então é bem interessante porque esse número já considera a inflação e mostrou aqui que teve um crescimento real. Então os números do quarto trimestre, principalmente ali da Magazine Luiza, devem vir melhores talvez do que o mercado esperava. Isso pode ser sim um gatilho ali para impulsionar as ações, impulsionar um ano melhor aqui em 2024 para as varejistas. Temos também aqui a expectativa de um corte de juros ao longo do ano, né? Não somente um corte de juros, mas novos cortes de juros na nossa Selic, de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões do Copom. Então, a última reunião, onde tivemos ali um corte, né, que levou aqui a taxa de juros mais perto de 11%, já deixou ali bem explícito que teremos novos cortes de 0,5 ponto percentual, e como o IPCA, a prévia de inflação aqui em fevereiro, veio em linha com o esperado, na realidade até abaixo, não tem nenhum motivo para a gente imaginar que não vai ter mais um corte de juros. Isso ajuda bastante as empresas do varejo, não só porque elas estão muito endividadas, como também são empresas que têm bastante crescimento, como a Pets e a Magazine Luiza, isso ajuda no valuation delas, e também com menos juros as pessoas conseguem financiar mais suas compras ali com cartão de crédito, e isso acaba incentivando, motivando as pessoas a voltarem a comprar no varejo. Então queda de juros é muito positiva, especialmente para o varejo. E por último, e talvez o mais importante do que o nosso próprio juros interno aqui do Brasil, é o juros do Fed. Para onde que vai? Os juros da maior economia do mundo, que é a economia americana. Então o Fed deve fazer no mínimo 3 cortes de 25 pontos base nos juros agora em 2024, afirmou ali um dos diretores do Fed. Alguns investidores e o mercado acredita até em mais cortes, em até 5 cortes já para 2024. A verdade é que não importa muito se vão ser 3, se vão ser 4, se vão ser 5.
o que todo mundo já está tendo agora de consenso é a expectativa de que os juros no mercado americano vai ser cortado esse ano. A nossa dificuldade é tentar estimar a velocidade desse corte e a intensidade desse corte, mas o ciclo de aperto monetário ele chega ao fim agora em 2024. Isso é muito positivo para os cases de crescimento no mundo todo. O mundo todo vai deixar de olhar a renda fixa e vai voltar os olhos de novo para a renda variável assim que os juros no mercado americano pararem de subir ou pelo menos pararem de estar num patamar tão elevado. Parece que não é elevado, né, 5%, mas é o maior juros dos últimos 40 anos. Então, sim, isso aqui é muito relevante para teses de crescimento no mundo todo. E agora falando dos motivos micro, começando pela Magazine Luiza, lembrando que se você quiser entender mais sobre o porquê que as ações caíram tanto, assista esse vídeo aqui, Magazine Luiza vai falir, que está aqui no canal. É só digitar o ticker que você encontra, eu explico o porquê da queda. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que tem subido tanto, tá? Então, um dos motivos é que não só o mercado está mais otimista com os resultados da empresa, como a própria empresa vem falando para o mercado que eles vão trazer bons números, né? Então, recentemente aqui, a diretora de RI falou que a empresa está muito bem posicionada para os cortes da Selic, e é verdade sim, a Magazine Luiza tem bastante dívida no balanço, e os cortes de juros devem beneficiar bastante, e ela já deve parar de dar prejuízo já agora mesmo em 2024, então isso daí pode ser bastante relevante, bem importante ali para a tese da empresa, para os fundamentos da empresa. A própria Dona Luiza Trajano aqui falou que vai ter um quarto trimestre positivo. Então a própria CEO está falando ali para o mercado, já está avisando para o mercado que o quarto trimestre vai ser positivo. Inclusive na matéria aqui ela falou que não se preocupa com a queda das ações, porque isso faz parte. E realmente é verdade, né? Se os fundamentos da empresa seguirem melhorando, uma hora a cotação volta a subir. E segundo a própria CEO aqui da empresa, eles esperam que vão ter um quarto trimestre positivo, corroborando aqui o que eu falei a respeito de um emprego mais forte, do índice de varejo da Cielo, que mostra vendas reais, crescimento no final do ano. Então, possivelmente, a gente vai ter um quarto trimestre da Magalu acima do que o mercado esperava. Outro movimento bem positivo aqui foi o aumento de capital da Magazine Luiza, não foi um aumento de capital a mercado. A própria família da Magazine Luiza e o BTG injetaram 1,2 bilhão de reais na empresa. Isso daqui ajudou bastante a empresa a equalizar ali o balanço dela, reduzir o quanto que ela vai ter que pagar ali de juros, né? Deixa o balanço mais saudável e deixa as despesas de juros menores. Eu expliquei bastante também nesse vídeo aqui sobre o aumento de capital da empresa. Foi algo específico da Magalu que também foi bem positivo. Foi bem no início ali do mês, o que já fez as ações subirem na época uns 10%, assim que eles anunciaram esse fato relevante. A gente teve também agora em fevereiro a divulgação dos números da Americanas para os 9 meses de 2023. Ela está divulgando atrasado por conta ali de todo o processo que ela está passando, recuperação judicial. E por que eu estou trazendo isso daqui? A Americanas era um player gigantesco no setor de varejo, competia diretamente com o Magazine Luiza e com Casas Bahia. E eles trouxeram aqui um número bem interessante, uma queda de 77% nas vendas digitais nos 9 meses de 2023. Isso possivelmente foi absorvido pela Casas Bahia, pela Magazine Luiza, pelo Mercado Livre. Muito disso provavelmente foi absorvido pelo Mercado Livre, mas sim, deve ter sido benéfico com certeza aqui para as outras empresas, Magazine Luiza, Casas Bahia. Isso pode sim está aumentando as expectativas do mercado em relação ao resultado do quarto trimestre, porque até então, até a Americanas divulgar esses números, a gente não sabia ao certo ainda o tamanho do impacto e o quanto de mercado a Americanas tinha perdido para as outras concorrentes. E agora o mercado consegue ter uma ideia de que realmente foi bem relevante essa perda de mercado e na realidade uma transferência, né? O mercado não reduziu, foi transferido, essas vendas foram transferidas para outras empresas, possivelmente as que eu estou falando no vídeo hoje, além do Mercado Livre. E outro ponto positivo foram as divulgações de resultados aqui do Brasil do Mercado Livre. Então o Mercado Livre divulgou os resultados no dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, antes do mercado abrir, e eles divulgaram um crescimento de receita aqui no Brasil de 46% no quarto trimestre de 2023. É claro que não é porque o Mercado Livre cresceu que a Magazine Luiza vai crescer também. Inclusive, o Mercado Livre vem crescendo muito acima da concorrência aqui no Brasil já faz tempo. A gente vem falando que é o player que a gente gosta no setor aqui no GA. Porém, se o Mercado Livre cresceu 46%, o varejo não está tão ruim assim. Então, possivelmente, isso daqui deve ter respingado um pouquinho também na Magazine Luiza, no caso da Casas Bahia. E a gente consegue ver, né, que a partir desse dia, no dia 22 de fevereiro, ali que foi divulgado os dados do Mercado Livre, as ações da Magalu começaram a subir bastante, né? Talvez com o mercado ali recalculando as expectativas de crescimento por quarto trimestre de 2023. Os dados oficiais mesmo da Magalu só saem no dia 18 de março e com certeza a gente vai trazer aqui no canal. Então já se inscreve para você não perder a análise do resultado do quarto tri da Magalu. E passando agora para a Casas Bahia, lembrando que a gente tem um vídeo aqui explicando o motivo da queda, pelo menos essa queda mais recente da Casas Bahia. Então quem quiser entender é só buscar aqui no canal. Um vídeo curtinho aqui de 11 minutos, vocês vão entender tudo. Eu vou falar agora o porquê que as ações têm subido no último mês.
Na realidade, tiveram todos esses motivos macro que ajudaram a Magazine Luiza, a divulgação dos resultados da Americanas, divulgação do resultado no Mercado Livre, tudo isso ajuda também automaticamente ali, ou de quebra ajuda também a Casas Bahia, mas teve um fato relevante bem importante no finalzinho do mês ali que ajudou muito as ações aqui da Casas Bahia. Basicamente, a Casas Bahia informou ao mercado que ela conseguiu reperfilar a dívida dela, ou seja, ela conseguiu alongar a dívida dela. Aquilo que ela tinha que pagar no curto prazo, ela conseguiu jogar mais para frente, fazendo uma negociação ali com os credores. Eu vou simplesmente repetir o que está aqui para não falar nenhuma besteira, mas com relação ao endividamento no valor de 3,9 bilhões, aproximadamente 1,7 bilhão, ou seja, 41% da dívida dela tinha vencimento no longo prazo. Com o reperfilamento da dívida, agora 69% da dívida da companhia vai ter vencimento no longuíssimo prazo. Aqui ela traz um gráfico bem interessante, então vejam como era o perfil da dívida dela antes do alongamento que ela conseguiu. Então ela tinha ali 3,5 bilhões de reais em caixa mais recebíveis e ela tinha muita coisa para pagar em 2024, então tinha aqui, somando grossamente os valores, ela tinha aqui aproximadamente uns 2 bilhões de reais para pagar agora em 2024, o que ia pesar para o caixa dela, porque já em 2025 ela tinha que pagar mais 860 milhões, então ela ia zerar quase que o caixa dela aqui no curto prazo, e ela está num momento bem sensível, não está conseguindo vender, não está conseguindo gerar tanto caixa, então ia ser bem complicado. Ela conseguiu alongar a dívida dela, então ela não tem mais nenhuma dívida para pagar no primeiro trimestre de 24, isso vai dar um fôlego bem importante para ela, porque normalmente as empresas do varejo, elas enchem o estoque no fim do ano para conseguir vender, então elas ficam sem caixa, então isso vai ajudar bastante aqui a Casas Bahia. No segundo trimestre, eles conseguiram reduzir de 1 bilhão para 770 milhões para pagar. E no terceiro trimestre, reduziram de 770 milhões para 462. E o quarto tri não tem mais nada para pagar. Então, assim, foi um reperfilamento muito interessante, muito bem feito, muito relevante. Foi muito melhor do que o aumento de capital que eles fizeram, né? Se eles tivessem conseguido fazer isso daqui sem um aumento de capital, seria o ideal, mas a gente sabe que nem todo credor ia aceitar esse acordo aqui, sem a empresa ter mais caixa, sem ela conseguir garantir que vai pagar. E aí, muitas vezes, o aumento de capital acaba ajudando nisso daqui. Depois desse aviso, desse fato relevante, né, as ações já sobem aqui mais de 15%, e nos últimos 30 dias já sobem quase 40% por conta de todos esses movimentos positivos no macro e também das expectativas de que a Casas Bahia não vai falir, né, que existia uma preocupação muito grande, muito séria, de que a empresa seria a próxima grande varejista a pedir recuperação judicial, e parece que esse cenário vai sendo afastado, e o risco sendo afastado das ações, as ações voltam a subir. Então, por isso que as ações de BHIA3 subiram bastante nesses últimos 30 dias. E por último, vamos falar aqui da Petz, por que tem subido tanto? Lembrando que eu fiz um vídeo aqui recente explicando por que ela caiu tanto e se a gente achava ou não que era uma oportunidade na época. Eu vou deixar todos esses 3 vídeos listados aqui na descrição para você não ter que procurar e ser mais fácil para você, mas recomendo que você assista os 3, tá? A Petz, assim como a Magazine Luiza, a Casas Bahia, é beneficiada por todos os fatores que eu falei até agora, macro e micro. Muito do que eu comentei para Magalu e para Casas Bahia ajuda bastante também aqui a Petz, mas ela teve também um fator bem único e bem específico dela, que é o fato de que o CEO, o fundador da empresa, ter comprado bastante ações da Petz nos últimos meses. Então, as ações da Petz dispararam aqui 10% depois de o CEO, né, que ele é o fundador também, ter comprado mais ações da empresa e passou ali a ter uma participação maior do que 10% no total das ações ordinárias da companhia. Inclusive, eles tiveram que fazer um comunicado ao mercado avisando que o Sérgio Zimmermann, que é o fundador e CEO da empresa, ultrapassou o patamar de 10%, né, de ações, né, que estão ali agora na mão dele. Então, isso mostra para o mercado que o CEO, que o fundador, tem confiança na empresa. É diferente de quando os CEOs, os fundadores, os diretores estão vendendo ações, os investidores ficam com medo de investir, porque se o CEO, o fundador, os diretores, os funcionários estão vendendo ações, quer dizer que a ação está cara, quer dizer que vai cair, quer dizer que você não confia. O Sérgio Zimmermann, quando ele compra forte como ele fez, isso passa confiança para o mercado de que ou as ações estão baratas demais e o mercado está deixando de comprar uma empresa abaixo do valor que ela vale, porque o fundador conhece a empresa melhor que ninguém. E segundo, se o fundador está comprando também ações da empresa, significa que ele continua confiando nos fundamentos da empresa, e são os fundamentos que, no longo prazo, fazem as ações subirem. Lembrando que o Zimmermann, né, que é o fundador aqui da Petz, não é de hoje que ele vem comprando ações da Petz. Então, desde ali novembro de 2023, ele já estava comprando ali na miúda, né, comendo quieto, como a gente fala. Então, estava comprando ali, aproveitando a queda nas ações, como a gente justamente falou nesse vídeo aqui de a oportunidade da Petz, que a gente falou que já estava num preço atrativo e que fazia sentido ir comprando, obviamente respeitando aí a sua estratégia, o quanto que você tem de risco no seu portfólio, porque é uma ação bem arriscada, mas que ela já tinha ali muito pessimismo no preço e
a tendência é que ela não continuasse caindo tanto, né? Tinha mais para subir do que para cair na nossa visão, e foi realmente o que aconteceu. Então as ações vêm subindo e vem subindo bastante. Hoje elas estão caindo aqui, o mercado deve estar um pouco mais pessimista hoje, mas nos últimos 30 dias aqui subiram cerca de 30%. E a respeito de ser ou não a hora para investir no varejo, vocês têm que entender que o varejo ele é um setor cíclico, especialmente no Brasil, que a gente tem uma economia muito cíclica, né? Não somente aqui porque a gente depende muito de commodities do agro, mas nós temos ciclos muito fortes de juros. Se você pegar os nossos juros aqui nos últimos 20 anos, vocês vão enxergar claramente momentos de alta, momentos de queda, momentos de alta, momentos de queda. Então, nós temos uma economia muito cíclica, a gente não é um país desenvolvido, nós somos um país em desenvolvimento, então o nosso varejo era muito cíclico. E empresas cíclicas, vocês têm que investir justamente quando o ciclo está negativo, quando você está vendo notícias ruins no jornal, quando os juros estão altos, quando ninguém está querendo comprar aquelas empresas. Assim como você faz com commodities, né, você tem que ter uma visão um pouco mais cíclica. Então, para vocês terem ideia, eu trouxe aqui a Lojas Renner, que é uma empresa do setor de varejo que foi uma das empresas que mais deu retorno aí nos últimos 10, 15 anos, até a queda recente dela, e também trouxe a EZTEC. Vejam como ambas as empresas, a EZTEC acho que é claro para todo mundo que é uma empresa cíclica, que é uma empresa do setor de imóveis, então respeita bastante o ciclo imobiliário. Então vejam como elas têm aqui uma alta bem forte no momento positivo, chega um momento que elas ficam ali com preço super absurdo, né, com múltiplo muito esticado, os juros muitas vezes estão baixos, você está no topo do ciclo, talvez é hora de você deixar de comprar ou vender, se fizer parte ali da sua estratégia. E no momento que as pessoas começam a falar mal, que você começa a ver notícias negativas, que você começa a ter um ciclo invertido, talvez é hora de você voltar a comprar. Então é assim que você tem que investir em empresas cíclicas, empresas de varejo. Então você tem que deixar de comprar ou evitar comprar totalmente no momento positivo, que seria esse momento aqui entre 2019 e 2021. Não deixar de aportar, mas talvez comprar menos. E você tem que ter a coragem de aportar justo nos momentos aqui onde você tem mais pessimismo, onde o juros está alto, onde o presidente está falando besteira, onde a expectativa de PIB está pior, onde você não tem motivo nenhum e razão nenhuma para investir naquele setor cíclico. É o momento de você comprar. Mas isso demanda bastante coragem, bastante conhecimento, um conhecimento profundo dos fundamentos ali da empresa, para você ter certeza que é uma empresa que vai se recuperar no momento bom. E para isso você tem que estudar bastante, você tem que saber o que você está fazendo. E do mesmo jeito que na nossa visão, nos últimos 2, 3 meses fazia muito sentido você comprar ações da Petz, a gente tem uma carteira que chama Carteira Alpha, uma das nossas carteiras recomendadas, onde a gente tem várias empresas que a gente acredita que vai se beneficiar bastante desse movimento de queda de juros. Se você quiser conhecer, eu recomendo que você entre no nosso grupo, que está no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Você vai direto para o grupo do Workshop Dividendos, onde a gente ofereceu um desconto super especial para você assinar todas as carteiras de uma vez só. Carteira Fundos Imobiliários, Dividendos, Carteira Alpha e Carteira Global. Então, se você gostou do vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe o like, ajuda bastante a gente, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.